Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Vem comigo para o nosso vídeo. Nesse vídeo, nosso objetivo será entender um pouquinho a qualidade dos movimentos e o conceito de improvisação dentro da dança criativa especificamente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de eucinética e sobre os fatores do movimento, a fluência e o espaço principalmente. Continuando, o que é eucinética? Você já ouviu esse termo? Já tomou algum conhecimento ou já ouviu alguém explicar o que é eucinética? Esse é um termo técnico, um conceito dentro da dança. Então, olha só, a eucinética ou eukinética é o estudo da dinâmica expressiva dos movimentos. Então, quem deu essa definição foi um autor chamado Leal, lá no ano de 2006, na qual os fatores e qualidades de movimento estão presentes. Então, quais são esses fatores e qualidades de movimento? É a fluência, o espaço, o peso e o tempo. Então, são esses fatores que vão definir a qualidade do movimento dentro da dança, tá? E o estudo dessa dinâmica é que se chama eucinética. Então, olha só, eucinética significa eu, bom, mais cine, cinética, ou seja, indica o bom movimento, eu realizando o bom movimento, ok? Quem desenvolveu esse conceito, quem criou esse conceito e desenvolveu esse conceito, foi um senhor chamado Laban. Laban foi um teórico da dança, ele foi coreógrafo também, e ele desenvolveu vários conceitos que hoje são utilizados principalmente na dança moderna e contemporânea. Tanto que ele é conhecido como o pai da dança moderna do século XX. Tá? Então, esses conceitos até hoje são aplicados, né, no desenvolvimento de coreografias e de dança. Então, Laban, ele escreveu que o bom movimento, ou seja, o movimento harmônico, não é, na verdade, não precisa ser sempre um movimento tranquilo ou suave, que, na verdade, faz parte da harmonia do movimento, da harmonia da dança e da coreografia, nós termos movimentos de instabilidade e de conflitos, tá? Então, dentro da minha dança, esses momentos de instabilidade e de conflito nos movimentos não significam que o meu movimento estará errado ou eu estarei executando um mau movimento, tá? Mas isso faz parte do desenvolvimento da coreografia. Daí, o Laban desenvolveu um outro conceito chamado quinesfera. O que é essa quinesfera? Ele propõe uma escala dimensional respeitando a relação entre altura, largura e comprimento de figuras geométricas, como o cubo, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Tá? Esses são sólidos geométricos. Tais representações geométricas viabilizam movimentos verticais, horizontais, sagitais e nos níveis alto, médio e baixo. Então, explicando isso tudo, é como se a gente imaginasse um cubo, o dançarino está dentro do cubo e as arestas, as linhas que formariam o cubo, são referências para esse dançarino colocar os seus movimentos de braço, de pernas, de altura, né? De alto, médio e baixo. Então, de acordo com essas figuras, ele foi imaginando esses sólidos geométricos e quanto mais lados, né, esse sólido geométrico tiver, mais movimentos o dançarino vai poder fazer. Então, dá uma olhada só na nossa figura. Olha só, quantas arestas nós vemos aqui na figura. Então, é por essas arestas que o dançarino concentraria os seus movimentos. Então, isso para explicar um pouquinho aquela ideia do bom movimento, ok?
Primeiro exercício nosso, então. O que é a quinesfera? Isso que a gente acabou de ver, né? Que auxilia aí os dançarinos para desenvolver e preparar o seu movimento, ensaiar os seus movimentos. Então, a alternativa A é o espaço representado e delimitado pela escala dimensional de figuras geométricas, que viabilizam os movimentos do dançarino. Alternativa B é um sólido geométrico usado nos ensaios pelos dançarinos, um equipamento utilizado somente para os ensaios. C é uma esfera formada por triângulos geométricos. Ou D, invenção de Laban, usado para imitar e inibir a expressividade dos movimentos dos dançarinos. Então, a gente explicou aí, né, o que é essa quinesfera, e agora eu pergunto para você, você entendeu? Então, leia novamente o exercício, responda, daqui um tempinho nós voltamos para corrigir. Já retornamos. Você conseguiu identificar qual alternativa que realmente responde e explica o que é a quinesfera? Conseguiu entender esse conceito? Ele é um pouco abstrato, né? Um pouco difícil, mas acho que dá para a gente entender. Então vem comigo, vamos corrigir. O que é a quinesfera? Então, é o espaço representado e delimitado pela escala dimensional de figuras geométricas, que viabilizam os movimentos do dançarino. É como se isso servisse de um gabarito para o dançarino, fazendo com que o movimento dele fique ainda melhor, ok? Vamos para frente, então. E quais são as qualidades do movimento que vão influenciar essa eucinética e que serão realizados dentro da quinesfera? Quais são essas qualidades? As qualidades de movimento são as gradações presentes nos fatores fluência, espaço, peso e tempo. Tá? Então, são gradações, essas 4 qualidades, na verdade, elas vão se apresentar juntas e elas vão se conectando conforme as suas graduações. Então, temos aqui, novamente, os 4 fatores, fluência, espaço, peso e tempo, ok? Vamos entender agora um pouquinho sobre o que é fluência e o que é espaço. Então, começamos pela fluência. A fluência tem qualidades que demonstram nuances entre fluência libertada e fluência controlada, ou também fluência livre ou fluência contida. Isso tem a ver um pouco com o movimento. O que é a fluência livre?
é quando o movimento está liberado, está sendo realizado. E o que é a fluência contida? É quando você está na espera para realizar o movimento. É aquela preparação para o movimento, tá? Também é o ponto onde um movimento se encaixa com o outro. Então, isso é a fluência contida. E a fluência liberada é o exato momento da realização do movimento. O domínio desse fator de movimento está intimamente ligado ao controle das partes do corpo. Olha, novamente, isso daí é uma afirmação lá do nosso amigo Laban, lá em 1978. Então, o dançarino precisa conhecer muito o seu corpo, ter uma consciência corporal muito grande, muito desenvolvida, para que consiga ter uma boa fluência entre os seus movimentos, tá? Então, a fluência está intimamente ligada ao controle das partes do nosso corpo, tá? O espaço. O espaço, ele pode variar entre o espaço direto e o espaço flexível. E os termos de atenção para determinado movimento, tá? Então, o espaço, ele vai influenciar na atenção de realização do movimento. O espaço direto é um uso mais restrito e o espaço flexível, o uso mais amplo do espaço. Então, o espaço tem a ver com o local, certo? O espaço restrito é aquele espaço mais próximo a mim, né? Onde os meus movimentos ficam próximos do meu corpo, próximos do eixo do meu corpo. Já o espaço mais amplo é aqueles movimentos que eu tenho maior amplitude, onde há maior movimentação e uma ocupação do espaço que vai sendo simultânea, né? Vai trocando de local rapidamente ou dependendo do ritmo da música. Então, o espaço abrange linhas, formas, volumes. Ele pode ser reto, ele pode ser em curvas, ele pode ser direto, sinuoso e muitos outros exemplos de espaço para o desenvolvimento dos meus movimentos, tá? Outras nomenclaturas possíveis aí dentro da dança para a qualidade do espaço, né? Espaço indireto, único foco, multifocal, multifocado. A função do espaço é a comunicação, podendo indicar aspectos intelectuais e expressando o onde do movimento. Então, o espaço tem muito a ver com o onde do movimento, tá? O local específico aonde o movimento está acontecendo, tá? Então, o espaço é isso. O espaço é onde eu vejo o movimento acontecer. Então, de acordo com o espaço, né, o formato do espaço, ele vai influenciar o tipo de movimento, né, a amplitude do movimento e a qualidade do movimento. E também a fluência do movimento. Então, a gente começa a entender que esses termos de qualidade do movimento, eles começam a se combinar, tá? Então, a fluência tem a ver com o espaço, ela é influenciada pelo espaço e também influencia o espaço, né? Eles se interligam, um influencia o outro. Então, fluência tem a ver com aquela ligação dos movimentos e o espaço é o local aonde o movimento vai acontecer, né? O local e o formato desse local aonde o movimento irá acontecer, ok? Importante. Na dança, temos de saber conjugar os nossos movimentos com o espaço que temos e com o espaço que queremos utilizar, né? Então, aí a gente já vê aquela ligação com a fluência. Então, a dança ela tem que estar apropriada ao espaço que eu tenho e ao espaço que eu posso utilizar no desenvolvimento da minha coreografia. Temos de ter noção da utilização que o nosso corpo faz do espaço ao avançar e ao realizar um movimento. Então, o nosso corpo ele está colocado no espaço e ele ocupa um lugar no espaço. Quando ele está ocupando esse lugar no espaço,
nenhum outro corpo pode estar no mesmo lugar que ele. Então eu tenho que ter essa consciência de que quando eu me movimento, quando eu saio dentro do meu espaço de dança, eu saio de um determinado local e me movimento para um outro local, eu estou ocupando o espaço naquele local, certo? Então, essa consciência tem que vir com o praticante, ao longo da prática, né, ele vai aprendendo, e isso é muito importante para evitar acidentes, né, para que principalmente eu não acabe me batendo com uma outra pessoa que também está dançando e num determinado momento quer ocupar o mesmo espaço que eu estou. Então, por isso esse raciocínio de que o meu corpo ocupa um lugar no espaço e quando eu me movimento eu estou mudando esse local do espaço, ok? Ao dançar, para além do espaço físico onde nos encontramos, temos de ter ainda a percepção do corpo do outro, aquilo que eu falei, né? Se eu tenho a percepção do meu corpo, eu também tenho que prestar atenção no movimento do outro, no espaço que o outro está ocupando, para que a gente não trombe durante uma dança, tá? Então, essa questão de conhecer o espaço é muito importante, exatamente para evitar algum problema durante o desenvolvimento da nossa dança. Segundo exercício nosso, então. Quando dançamos, como devemos entender esse espaço onde a gente está dançando? Falamos um monte de espaço aqui, mas quando a gente dança, como que a gente deve entender esse espaço? Primeiro, devemos ocupar nosso espaço e realizar os movimentos dentro desse espaço apenas. Eu tenho que ficar só naquele espacinho que eu ocupo. Não vou me deslocar nada para o lado, tá? Vou ficar só no espaço onde eu estou. Alternativa B, devemos ter consciência da nossa quinesfera, aquele espaço que o meu corpo pode ocupar, certo? E manter nossos movimentos somente no limite dessa quinesfera, né? Então, vou ficar paradinho, vou me movimentar, mas somente nos limites dessa quinesfera. Vou respeitar esses limites sempre. C, devemos nos movimentar por todo o espaço, sem preocupação, apenas vivenciando o movimento, sem tomar cuidado, sem nenhuma consciência do espaço, do que, aonde o meu corpo está, onde está o corpo do outro. Eu tenho que me movimentar livremente, sem preocupação nenhuma na hora que eu estou dançando. Ou D, devemos saber combinar o espaço que temos aos nossos movimentos. Então, novamente, vou dar um tempinho para vocês relerem o exercício, deem mais, né, se precisar, você pode consultar os slides ou mesmo fazer uma consulta aí no Google. Responda, daqui a um tempo nós voltamos com a correção.
Conseguiu responder? Precisou fazer aquela pesquisa? Ou só relendo novamente o exercício, você já conseguiu identificar ali qual é a alternativa correta? Vem comigo, vamos corrigir então? Vamos lá. Quando dançamos, como devemos entender o espaço? Qual dessas alternativas está correta? Alternativa D. Devemos saber combinar o espaço que temos aos nossos movimentos. Lembrando que quando estamos em movimento, outras pessoas, outros corpos também estão em movimento. Então eu tenho que ter uma consciência muito grande dos movimentos do meu corpo e do espaço que eu estou ocupando, né? Do local que eu estou ocupando no espaço, exatamente para não ficar trombando. A gente pensa muito na questão de coreografias, mas se você for dançar num salão, por exemplo, com várias pessoas dançando ao mesmo tempo, é chato que ficar trombando nos outros ou que os outros fiquem trombando em você, né? Então essa consciência, ela é necessária exatamente para evitar esses encontrões no meio do salão de dança. Revisando então o que nós falamos nesse vídeo, nós tratamos das qualidades do movimento. Então essas qualidades são as gradações presentes nos seguintes fatores: fluência, espaço, peso e tempo. Nós estudamos também um pouquinho sobre o que é a eucinética. A eucinética é o estudo da dinâmica expressiva dos movimentos, né? E os fatores e qualidades do movimento estão presentes nesse estudo da eucinética. Lembrando os fatores: fluência, espaço, peso e tempo. Então a eucinética é que faz o estudo desses fatores, que determina as gradações desses fatores dentro do nosso desenvolvimento da dança e entendendo a qualidade dos nossos movimentos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre essa questão da qualidade do movimento, principalmente tempo e espaço, e entendido essa questão da eucinética, ok? Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau!